A gente está vivendo um momento que a gente está redescobrindo nossas sensações como ser humano. Quando a gente perde alguma coisa, a gente é obrigado a parar, a gente reflete, a gente percebe a necessidade que a gente tem de pegar nas coisas, de sentir as coisas, de comer, de preparar e de dar a devida atenção para todas as nossas necessidades de um ser vivo. Em primeiro lugar, a gente é um ser vivo antes de ser um ser humano. E as cores, elas são capazes de trazer essa energia pra gente, para diferentes momentos, para diferentes personalidades, para diferentes horas do dia. Elas vibram, elas pulsam. Os tons que a gente olha, inspirados pela natureza, eles conectam a gente com a pessoa que nós somos, que a gente é, nos conectam com as outras pessoas, elas nos dão chão, elas nos dão amparo, elas nos permitem sonhar. E é isso que a gente está precisando hoje. A beleza da gente buscar o nosso ancestral é a gente se conhecer, é a gente saber de onde a gente veio. E quando a gente começa a olhar para trás, a gente começa a entender como a gente chegou até aqui. Houve um homem ou uma mulher das cavernas que pegou uma pedra e talhou essa pedra para isso se transformar numa ferramenta. E hoje a gente tem ferramentas que nos levam a lugares que a gente nunca imaginou. Ou então houve um desses seres primitivos que fez o fogo, e esse fogo é o que ajuda a gente a se aquecer, que ajuda a gente a preparar nossa comida. Então, a partir desse momento que a gente se conecta com essa energia da natureza, a gente começa a ver beleza num galho seco, por exemplo, ou talvez num osso de um animal que você encontrou. A gente começa a ver beleza nessas texturas, no que secou, nessa impermanência, que cada fase da vida tem uma cara, uma estética, uma energia. Isso acontece todas as vezes que a gente, como sociedade, passa por uma crise, que a gente não sabe o que fazer, então a gente costuma olhar para trás para a gente poder entender o que as pessoas por trás da gente fizeram, para a gente poder saber como proceder. E essa sala, ela representa mais ou menos essa vontade da gente de se conectar com o nosso eu primitivo. Então, assim, a gente consegue fazer uma conexão dessa escolha pelo branco com essa imagem dessa caverna branca. São brancos que estão passando sensações e energias de uma forma leve, quase como se fosse um sussurro. E é isso que a gente está procurando agora. A gente está vivendo num mundo com muita informação, todo mundo o tempo todo. A gente não precisa de nada gritando pra gente, a gente precisa de um sussurro. Antes de ser designer, eu sou artesã. Então eu fui criada em uma família de artesãos, os homens na madeira e as mulheres nos fios. Então eu fui acostumada a isso. O trabalho manual, ele é uma expressão para mim desde pequena. Especificamente as fibras no meu trabalho, elas são de comunidades do sul do Brasil, que é da onde eu venho, e são vime e palha de trigo, que os imigrantes que se estabeleceram no sul começaram a trabalhar e desenvolver principalmente utensílios para sua própria sobrevivência. Peneiras para peneirar farinha, usa-se fibras para fazer chapéus para lavoura, para fazer bolsas para levar comida do trabalhador. Então a gente já tem essa característica muito ancestral da fibra. Depois é que essas fibras acabam virando objetos de decoração e objetos sem um uso específico. Mas originalmente essa relação da fibra com o humano que habita um território, ela é
por sobrevivência mesmo. Então, o Brasil tem muitas fibras. A gente tem no Brasil o capim dourado, que tem uma cor de ouro, né? É o ouro que brota, assim, do cerrado, é lindo. E aí a gente tem esses tons que são muito naturais para nós, né? Com essa palavra que é a fibra natural, e o tom acaba sendo natural porque a gente se relaciona muito com essas cores, né? Elas são cores muito acolhedoras, elas são cores muito ligadas à história, porque independente da região que a gente viva do Brasil, sempre tem cestaria, né? É como se fosse uma pele da terra, né, a fibra. E aí ela tem essas cores, né, tonalidades como as nossas, né, como os seres que habitam nesse território. Eu acho que quando a gente traz os tons de madeira e tons terrosos, né, o marrom, eu acho que a gente estabelece conexões com a terra mesmo, né, em todos os sentidos. Então, é uma cor de terra, é uma cor de madeira, é a cor do barro, é a cor do chão batido. É quase estar dentro da árvore mesmo, né? Quase estar dentro de uma casa de pau a pique, assim. A gente tem uma variedade muito grande de madeiras, né? E aqui no Brasil, tanto nativas quanto madeiras que não são nativas. E cada espécie tem um tom mesmo, tem um tom, tem um cheiro, tem uma textura, tem um desenho. Às vezes mais agradável, às vezes menos, mas elas têm isso. Acho que é muito parecido como a gente mesmo, como a pele, né? Uma pele é diferente da outra, a cor é diferente, o cheiro é diferente. Então, acho que a madeira é muito próximo a isso. E a madeira, assim como qualquer corpo, sofre a ação do tempo. Então, em alguns momentos, essa ação do tempo, ela pode virar um partido estético, né? Quando a gente coloca uma madeira pasmada ou quase podre em um torno, por exemplo, a gente vai ter todas essas marcas quando a peça começa a ser trabalhada. A gente vê ali um buraquinho de uma broca, a gente vê um desenho de um fungo, você vai vendo essa história da madeira estampada na peça. Então eu vejo que quando a gente traz esses tons para dentro da casa, a gente simbolicamente acaba trazendo tudo isso junto. Então às vezes não é tão objetivo a intenção, mas ela continua carregando consigo todos esses simbolismos. Existe uma beleza muito grande no desgaste, nas cinzas que acumulam numa parede de uma chaminé, de um fogão a lenha, porque isso mostra pra gente que existiu alguém ali, naquele lugar. O tempo desgasta, apodrece, envelhece, mas o tempo também cura, matura e desenvolve. Eu vim de um lugar que me ensinou que a gente deve comer para viver e não viver para comer. E que a alimentação vai muito além do prazer. A alimentação pode, além de nutrir a gente, pode curar, ela pode cuidar. E desse entendimento para começar a consumir e produzir fermentados foi um passo. Fermentar nada mais é do que uma maneira de você preservar alimentos. Então, isso vem de algo muito ancestral. É tempo e química transformando qualquer coisa que poderia estar na sua despensa. E existem muitos alimentos que a gente consome no dia a dia que são fermentados que a gente nem se dá conta. Como iogurte, queijo, chocolate, pão, cerveja, vinho.
café. E é muito bonito ver esses resultados, porque você consegue ter uma gama gigantesca de sabores, de cheiros e até de produtos finais, dependendo de quanto tempo você deixa aquilo agir. Então, uma kombucha passa de um chá doce para um vinagre, dependendo de quanto tempo você deixar. Então, esses sinais do tempo, eles mostram pra gente humanidade. Eles mostram que existe uma ação, que existe uma história. A gente tem a luz e a sombra, a gente tem o ser exterior e o ser interior, a gente tem o pensamento, a criatividade e a introspecção. Tudo isso unido traz uma série de criações, ideias que fazem com que você conviva melhor com você mesmo e que você consiga trabalhar super bem. O home office, eu acho que ele precisa trazer um sossego para nossa mente. Então é super importante que ele tenha cores tranquilas, por um lado, para você conseguir respirar, conseguir ter uma iluminação, mas também é super interessante quando você tem algumas cores que te tragam mais para o seu ser interior e que você possa mergulhar numa introspecção. O azul a gente representa a água, a limpeza, né? O banho, o mar, o céu. Então, azul traz um infinito para a gente, no nosso subconsciente. Ele é muito importante. Quando a gente vai para um azul mais escuro, a gente tem uma sensação mais de noite. E isso vai te trazer também uma tranquilidade para você descansar e poder relaxar. Então, eu acho que essas cores unidas, as formas que te trazem harmonia e pensamento e tranquilidade, o home office precisa disso. Você ter esse momento de infusão, esse momento do seu chá, o momento de você ter ideias criativas. Então eu acho que a gente tem esse lado de luz e sombra dentro da gente e a gente precisa viver com esses dois lados e saber trafegar de um jeito interessante. Acho que a comida sempre esteve presente na minha vida, mas quando eu comecei a querer cozinhar melhor, para comer melhor, foi um caminho sem volta. E como eu já trabalhava com a área de imagem, eu nunca consegui muito desconectar uma coisa da outra. Só que a coisa cresceu, não era mais só foto e vídeo. De repente, eu estava olhando para um alimento e queria saber toda a história que tinha ali por trás. Porque para esse espinafre chegar na minha mesa, ele um dia foi semente. Eu penso em tudo que passou ali por trás e eu tenho muito respeito por esse alimento. Quando a gente, por uma questão
mundial perde a facilidade de poder ir ao mercado a hora que a gente quiser, todos os dias, a gente se vê comprando mais comida de cada vez. Quando você está com tudo isso e vai cozinhar isso em um dia só para a semana inteira, você começa a ver a pilha que se forma de talos, de raízes, de cascas, de folhas que a gente não costuma comer, como uma folha de cenoura, a rama da cenoura, como uma folha de couve-flor. Você vê a quantidade de coisa que a gente normalmente joga no lixo. Mas numa situação como essa que a gente tá vivendo, a gente tem que dar mais valor a tudo que pode ser alimento. E aí a gente se viu comendo verde de formas que a gente nunca imaginava, porque antes o verde estava na salada, principalmente, ou em folhas refogadas. E de uma hora para outra o verde estava nas sopas, que as sopas eram completamente verdes, um pão completamente verde, um arroz verde. Todos esses alimentos um dia tiveram folhas. Então não dá pra gente negar a harmonia cromática que a própria natureza criou. Se uma laranja no pé, ela tá do lado de vários tons de verde, que são as folhas, ela vai funcionar para uma foto que eu faço dentro de um prato verde, perto de uma parede verde. Então, para além da combinação de cores, é como também se eu estivesse trazendo a natureza para mais perto de mim. Às vezes não é muito sobre cuidar das plantas, mas sobre cuidar de si mesmo. Às vezes as pessoas é que ficam ansiosas e não as plantas que estão morrendo, porque é normal as plantas morrerem ou caírem folhas, né? Existe hoje uma busca por uma perfeição plástica que não existe na natureza, né? Se você faz uma caminhada numa natureza mais virgem, numa mata mais virgem, você vai ver folhas comidas, caídas, galhos quebrados, quer dizer, tudo isso acontecendo nesse ciclo. Às vezes a gente fala muito sobre natureza e as pessoas pensam sobre a área externa, né? Ou sobre realmente o passeio na mata, por mais maravilhoso que seja tudo isso, mas tem muita gente que não tem a oportunidade de fazer isso no dia a dia. E às vezes basta uma planta. Mas a natureza ela é muito ampla, né? Ela pode se mostrar com um galho seco, com uma pedra, independente de ser um cristal. Às vezes é uma pedra só. E isso tudo faz parte da natureza. Foi assim que as coisas foram se conectando nesse quebra-cabeça e os cristais começaram a fazer parte da nossa vida. E principalmente pela beleza bruta de algo que está embaixo da terra e que carrega tanta energia, que demorou milhares de anos para se formar e que foi a química da natureza que criou. Então, que incrível você segurar um fragmento do tempo nas suas mãos, mas que você entenda o respeito que precisa vir com isso. Então eu acho que é um pouco disso tudo. Vem essa beleza de dentro, assim. Eu acho que talvez isso é o que me chama mais atenção em trabalhar com a natureza. Que literalmente tudo é muito vivo, não dá para controlar muito. Né? Você tem que entender que você faz parte daquele todo e não uma pessoa que está no controle e no comando.
Eu acho que a nossa criatividade, ela tá muito associada à liberdade. E essa liberdade, ela é infinita, assim. Esse lance da pandemia, da gente ter que ficar mais tempo em casa, né? Eu acho que despertou um olhar tanto para esse lance do fazer, quanto poder observar a nossa casa, de certa forma, né? Porque antes a gente tinha a casa como dormitório, né? A gente saía de casa às 7 horas da manhã e voltava depois das 6. Pessoas que iam para a faculdade voltavam só meia-noite. E agora a gente estando mais tempo em casa, a gente está sacando que aquele conforto talvez não seja o suficiente, sabe? Então eu acho que, de fato, as pessoas estão tendo mais sensibilidade com relação a essa questão do fazer manual. A criatividade tem uma coisa muito relacionada ao meu bem-estar, assim. Quando eu estou produzindo algo, eu me sinto ligada com o agora, sabe? Quando eu estou dançando, eu estou ligada no agora, eu estou criando no agora. Quando eu estou pintando uma parede ou produzindo um acessório, eu estou ali no agora, sabe? Meu pensamento está todo conectado com o que eu estou fazendo. A base desse mural é uma mão, em que ela é a criadora do arco. O arco, ele representa a entrada para o novo, né? Então, esse novo a gente constrói a partir das nossas mãos. E dentro desse arco tem uma escada. Essa construção desse arco, que é transcendental, com essa escada está associado ao nosso crescimento, a esse caminho de prosperidade que a gente trilha a partir das mãos que obedecem os nossos cérebros criativos. Então a gente, como artesãos também, a gente não pode deixar perder essa veia do fazer manual, sabe? Porque ele conta muito sobre quem somos nós, sobre a nossa história, sobre um Brasil mais autêntico, mais feliz, sabe? Misturar o digital com o orgânico é explorar até onde eu posso ir. Você está expandindo a sua liberdade criativa. Você cria um elo entre você e o digital. Quando eu estou criando e eu mergulho nesse elo digital, eu acredito que tudo é possível e toda a minha crença limitante ela não existe mais. No momento que eu consigo jogar a água num copo e captar esse barulho dela, aquilo é um som orgânico. Se você frita um ovo, sabe? E o barulho dele, pode ser um ruído pra música. Aí você tá acordando de manhã com a obra do seu lado. Você pode decidir se o barulho do prego pode te tirar do sério ou se você abre o seu computador e começa a pensar que aquilo é um marcador, um metrônomo, sabe? Então, pode ser um novo ritmo. E aí a gente entra numa parte de engenharia de som, de mixagem, em que você pode deixar aquilo mais agudo, mais grave, você pode trazer um brilho para aquilo. É ilimitado o que você pode fazer com um som, orgânico ou não. A trilha do filme eu criei pensando nisso, humanizar, mas trazer toda a minha linha digital e toda a linha sintética e modulações para poder a gente navegar entre os dois mundos. Uma cor do ano, ela não aparece do nada. Essa cor do ano, com certeza, já há 1 ano, 2, 3 anos anteriores, a gente começa a observar uma movimentação, uma certa mudança de olhar em relação a determinadas cores, né? E investigar o que ela pode significar, o que ela significa para as pessoas e o que ela tem para nos dizer também, né? As cores, elas comunicam com a gente, elas vão se apresentando, né, trazendo a energia delas de alguma forma pra gente.
Então é interessante olhar esse mapa das cores ao longo do tempo, né? É como um quebra-cabeça que vai se montando e contando a história das sociedades, né? Das pessoas, do comportamento humano, das emoções, através dessas cores, né? Tem muita história, tem um movimento acontecendo ali, né? A gente está em movimento, a gente está em transformação o tempo todo. A gente sempre quis fazer uma escolha otimista e ter nesse momento que a gente está passando, que todo mundo está vivendo, trazer um otimismo para as pessoas é ajudar também a aliviar um pouco todos os pensamentos ou tudo que a gente acha que o universo não está trazendo para nós. Então, ser otimista, trazer uma cor otimista, ajuda a fazer com que as pessoas acreditem cada vez mais que é possível a gente usar as cores e que essas cores vão transmitir alguma sensação para elas dentro de casa. O pôr do sol é esse momento mágico que parece um sonho, que o céu ele fica de todas as cores e ele representa uma passagem, que é a passagem do dia para a noite. É uma passagem de algo que a gente já conhece para algo que a gente ainda não sabe o que vem. É a passagem do passado para o futuro. E a gente começa a ver aquelas cores se misturando. A gente tem laranjas, amarelos, lilazes, rosas. E isso é muito bonito, né? A gente está vivendo uma época que a gente nunca mais vai esquecer. E no meio de tanta mudança, a gente percebeu que a gente precisa parar, desacelerar e contemplar a nossa existência, contemplar a vida, contemplar tudo. E a Meia Luz fala exatamente sobre esse poder de transformação, sobre esse poder de ser uma coisa e ser outra ou não ser nenhuma das duas ao mesmo tempo, sobre a gente poder vagar. Quando a gente olha a meia luz numa parede, se o sol tá batendo nela, ela fica mais rosada. Nas sombras, ela fica mais avioletada. E ainda assim ela é a mesma cor. E isso fala muito sobre o que a gente pode ser. A gente pode ser várias coisas e isso passa pra gente uma mensagem de esperança. E nesse momento, a gente está olhando para dentro, cada um está olhando para dentro de si. Nós estamos em meia luz.